seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Tati Talhari e no tutorial de costura de hoje a gente vai aprender a fazer esse estojo mochilinha. O mais legal dessa peça aqui é para aquelas pessoas que ainda não têm familiaridade em trabalhar com viés pelo lado de dentro da peça. Sabe por quê? Porque essa peça tem o viés todo embutido pelo lado interno no forro. Gente, não é viés embutido no forro, tá? O que eu quis dizer é que essa peça não tem viés e o forro é todo embutido. E também dá para deixar essa peça em pezinha em cima da mesa, porque ela cabe bastante coisa, gente, é um estojão. E quando a gente tem bastante coisa dentro de uma peça, a praticidade na hora de alcançar os itens é muito importante. Então você consegue deixar essa peça em pezinha em cima da mesa, dobrar as laterais e conseguir alcançar tudo bem certinho. As técnicas que eu ensino aqui nesse vídeo, você consegue alterar as medidas da peça e fazer uma mochilinha do tamanho que você quiser, sem viés por dentro, forro todo embutido. E se você quiser, você também pode alterar aqui a parte do bolsinho da frente da sua mochila. Você pode fazer o bolsinho do modelo que você quiser e continuar colocando as técnicas na parte do corpo da mochila. Normalmente você altera aqui a parte do bolsinho e a execução continua a mesma. Como sempre, a gente tem aqui molde gratuito, eu vou deixar o link aqui embaixo e vamos aprender essa peça muito bonitinha? Então vamos lá! Para fazer o estojo mochilinha, nós vamos precisar desses 3 moldes aqui que estão disponíveis para download gratuito no link que eu vou disponibilizar aqui embaixo na descrição do vídeo aqui no YouTube. Esse molde consiste em 3 partes. Esse aqui é o corpo da mochilinha, que mede 24 por 12 centímetros. E aqui esse arredondado eu fiz com um círculo de diâmetro de 12 centímetros também. Eu encostei o círculo aqui, encostadinho bem certinho onde terminava os 24 centímetros e risquei aqui essa circunferência para ficar com esse canto arredondado. Aqui no bolsinho eu tenho um quadrado de 16 por 16 inicialmente. Por que eu digo inicialmente? Porque nós vamos desenhar um quadrado de 16 por 16 e aí você vai fazer caixinhas de leite aqui nos cantinhos de 1,75 centímetros e depois você vai aumentar meio centímetro depois da caixinha de leite, depois dos 16 centímetros, menorzinho meio centímetro aqui e aqui também. Isso aqui, gente, é a nossa margem de costura do bolsinho, tá? Então, na verdade, esse quadrado total aqui, ele tem 17 por 17, porque a gente desenha 16, faz as caixinhas de leite de 1,75 e aumenta meio centímetro, meio, meio e meio. Isso, gente, é para quem não for fazer o download do molde, tá? Aqui eu tô explicando como desenhar o molde se você não tiver impressora. Agora, se você for imprimir esse molde, não precisa desenhar nada, é só recortar e usar, tá? E aqui é o fundo da nossa mochilinha, que mede 12 por 6 centímetros e aqui eu arredondei os cantinhos com um círculo de 4 centímetros de diâmetro. Seguindo aqui no nosso plano de corte, eu tenho 2 vezes no tecido principal e 2 vezes no tecido de forro, cortados exatamente do tamanho do molde do corpo da mochilinha. Aqui no tecido principal, eu coloquei também uma manta R1 e eu cortei ela 1 centímetro menor em todas as extremidades, nas 2 peças, tá? Na frente e nas costas. E aí, para eu manter essa manta bem certinha no lugar, eu passei um matelaçado, porque eu não conseguiria fazer a costura de segurança na bordinha para manter essa manta no lugar, porque a cola da manta R1 ela é bem fraquinha, então eu gosto de passar um matelaçado para ter certeza que essa manta não vai sair do lugar depois que eu costurar a minha peça. E aqui as partes do forro eu não tenho nenhuma entretela e nem manta colada. Seguindo para o corpo da nossa mochilinha, aqui eu cortei 2 pedacinhos de 23 por 4 centímetros no tecidinho de forro para fazer as alças das costas da nossa mochilinha. Elas são só decorativas, mas fica legal fazer se você tiver essa opção, se você quiser, tá? Aqui eu levei no ferro de passar roupas, eu dobrei como se fosse um viés e depois eu dobrei novamente no meio. Isso daqui vai facilitar bastante a hora que a gente for
costurar as nossas alças, tá? E aqui eu também tenho uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro e uma vez na manta R1, no formato do molde do fundo da mochilinha. E aqui a minha manta R1, ela tá cortada exatamente do tamanho do molde e eu passei costurinha de segurança aqui na volta toda para prender ela no lugar bem certinho. Para o bolsinho frontal, eu cortei aqui 2 vezes no tecido principal, no formato do molde. E aqui eu também já separei, olha só, os meus 2 tecidinhos, utilizando essa marcação aqui do molde, tá? Se você for desenhar o seu molde em casa, essa marcação, ela é exatamente numa distância de 6,5 cm aqui da borda de cima, tá? Mede 6,5 cm. E passa um risco aqui. Aqui é onde a gente vai costurar o zíper, então a gente precisa separar o tecido depois de cortar no formato do molde. Aqui eu também já coloquei a minha etiqueta ou tag, que é opcional, você pode colocar ou não, tá? E um dos lados do meu molde que eu cortei aqui do bolsinho, eu coloquei uma entretela de papel bem fininha atrás, só para dar uma leve estruturada nessa peça. E aqui, olha só, não sei se vai dar para ver no vídeo, mas eu cortei a minha entretela de papel 1 centímetro menor em todas as extremidades, olha só, eu não sei se vai dar pra ver porque a entretela é branca e o tecido também, mas olha, 1 centímetro menor em todas as extremidades, a mesma coisa aqui embaixo, tá? E esse daqui que vai ser o forro do lado de dentro, eu não coloquei nada, nenhuma entretela e nem manta. O forro eu optei por não fazer ele roxinho, na cor dos outros forros todos que a gente vai fazer na peça, porque esse bolsinho ele vai aplicado direto em cima do tecido principal da frente da mochila. Então, eu acho que o forro por dentro todo igualzinho fica melhor, tá? Aqui eu também tenho 2 pedacinhos de 3 por 6 centímetros que nós vamos fazer as ponteiras do zíper do nosso bolsinho. Gente, só uma correção rapidinha aqui de edição. Os tecidinhos de terminal do zíper do bolsinho, eles medem 4 por 6 centímetros e não 3 por 6, como eu falei anteriormente, tá? 4 por 6 centímetros. Para fazer o canal do zíper e o fole, nós vamos cortar 4 tecidinhos de 5 por 30 centímetros. 2 vezes no tecido principal e 2 vezes no tecido de forro. Para o canal do zíper, nós vamos pegar o tecidinho de 5 por 30 e dividir ao meio para ficar com 2 tecidinhos de 2,5 por 30. E a mesma coisa aqui com o tecido de forro para ficar com 2 partes de 2,5 por 30. Já para fazer o fole, o restante do nosso canal do zíper, nós vamos pegar os tecidinhos de 5 por 30 e dividir ao meio para ficar com 2 de 15 por 5. A gente tinha 30, então ficou aqui 5 por 15 e 5 por 15. E a mesma coisa aqui com o tecido de forro. Os meus tecidos principais, eles estão entretelados aqui atrás com a manta R1, tá? E aqui eu cortei a manta R1 exatamente do tamanho do tecido e passei uma costurinha de segurança nas bordinhas, não precisa aqui, tá? Só na borda maior, para eu manter essa manta no lugar, tá? Para ela não descolar enquanto eu estiver costurando. E a mesma coisa eu fiz aqui com o meu canal do zíper, olha só, deixa eu ver se tá focando. Ó, passei uma costurinha de segurança em cima e embaixo, para manter o meu tecidinho preso na minha manta R1. Já os meus forros não tem nenhuma entretela e nem manta colados atrás deles. Demais materiais, eu tenho aqui 2 pedacinhos de zíper número 3. Este daqui mede 30 centímetros, que vai ser para fazer o bolso da mochila, o zíper da mochila, aliás. E este aqui mede 12 centímetros, que é para fazer o bolsinho frontal. Eu também tenho 2 cursores número 3, 2 pedacinhos de fita gorgurão de 5 centímetros cada uma para fazer os puxadores desse zíper maior. E uma fitinha de cetim bem pequenininha, olha só, essa daqui tá medindo 8 centímetros, que eu vou fazer aquela alcinha pequenininha que geralmente tem nas mochilas, sabe? Que ela fica assim no meio entre as alças que vão nas costas. Isso daqui, gente, é só uma besteirinha, tá? Se você não tiver uma fitinha fininha, não tiver a fim de fazer, não precisa. Isso aqui é só decorativo. E eu também vou utilizar cola pano para fechar o forro da minha mochilinha. Mas você, se não quiser utilizar cola pano, você pode fazer costura na mão, costura invisível, pontinho invisível à mão, ou você pode levar na máquina de costura e passar uns pontinhos bem na beiradinha. Eu vou mostrar quando a gente chegar nesse passo durante o nosso vídeo.
Nós vamos começar a nossa peça pelas costas da mochilinha, fazendo as alças e aquela alcinha pequenininha, tá? Eu vou pegar aqueles meus 2 tecidinhos que eu levei no ferro de passar roupas e marquei, e eu vou dobrar ele dessa forma, as hastes para dentro e depois ao meio. Vou levar lá na máquina de costura e vou passar uma costurinha aqui e aqui, com a menor distância que você conseguir da bordinha, tá? Se você conseguir menos de meio pé de máquina, melhor. Visualmente, esteticamente, vai ficar mais bonitinho. Depois que eu terminar de costurar, eu vou pegar o meu tecido principal do corpo, que vai ser as costas da minha mochilinha. E nesse momento, se você fez algum detalhe que diferencie as costas da frente, que nem aqui eu coloquei esse detalhezinho aqui que geralmente as mochilas têm, eu colei um adesivinho aqui, termocolante, só para fazer um detalhe bonitinho. E eu sei que essa daqui vai ser a minha parte da frente. Então, não é essa que eu vou utilizar a parte das minhas costas da mochila. Eu vou marcar qual que é o centro do meu tecido, bem aqui. E aí, eu vou pegar as minhas alças, depois que elas estiverem costuradas, e eu vou posicioná-las bem aqui, do lado da minha marcação do centro. Eu vou passar costurinha de segurança aqui bem na bordinha. E aí, eu vou medir aqui 5 centímetros, tá? Da parte de baixo até pra cima, eu vou medir 5 centímetros. E eu vou colocar aqui a minha outra pontinha da minha alça de mão. Eu vou fazer bem assim, olha só. Vamos supor que 5 centímetros esteja aqui. Eu vou colocar a minha alça exatamente assim, na diagonal, tá? Eu não vou vir com ela reta. Eu vou vir com ela na diagonal, assim, dessa forma. E aí, vou passar costurinha de segurança aqui na bordinha também. Vou fazer a mesma coisa do outro lado e depois eu vou pegar aquela minha fitinha bem fininha, vou dobrá-la dessa forma, pontinha com pontinha, e aí eu vou vir aqui, vou colocar ela bem em cima da minha marcação de centro e vou passar também costurinha de segurança aqui em cima. Vou fazer todos esses passos e eu já volto. Finalizei aqui o detalhe das alças nas costas da minha mochilinha. Olha só, vai ficar desse jeitinho aqui, parecendo um chinelinho de dedo, tá vendo só? Já prendi aqui. Aqui vai ficar sobrando, tá? 2 pontinhas, não tem problema, pode deixar que depois a gente vai refilar. E aqui eu já aproveitei e marquei o centro da parte de baixo do corpo da minha peça também, porque eu vou precisar dessa marcação mais no futuro. E agora eu vou reservar essa parte aqui. Agora, nós vamos fazer o bolsinho frontal da nossa mochilinha, nosso estojo mochilinha. Eu vou começar aqui pelo zíper, aquele zíper de 12 centímetros. Aqui eu já coloquei o cursor no meu zíper. Se você tiver alguma dúvida como coloca o cursor no zíper usando um garfo, eu tenho um vídeo bem bacana aqui no canal onde eu explico. Eu vou deixar o link aqui em cima nos cards. E agora eu vou pegar aqui esses 2 tecidinhos que eu cortei para fazer o terminal, as ponteiras do meu zíper. Eu vou pegar um desses tecidinhos, vou colocar aqui na ponta do meu zíper e eu vou abraçar o meu zíper com esse tecidinho. E aí eu vou passar uma costurinha aqui com a distância de um pé de máquina. E eu vou fazer a mesma coisa aqui desse outro lado. Aqui já costurei os terminaizinhos do meu zíper e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar aqui esses tecidinhos pra fora e eu vou ficar com o meu zíper desse jeitinho aqui. Olha só, tá focando? Tá focando. Agora eu vou pegar a tesoura e vou refilar esses pedacinhos aqui que ficaram sobrando maiores do que o meu zíper, tá vendo? Eu vou refilar isso aqui pra ficar tudo com a mesma largura. Depois que eu fizer isso, eu vou dobrar o meu zíper ao meio e eu vou marcar o centro do meu zíper aqui, nessa parte e nessa parte aqui. E eu vou fazer a mesma coisa com os meus 4 tecidinhos que vão fazer o bolsinho. Eu vou marcar o centro da minha peça aqui e aqui, depois aqui e aqui. E a mesma coisa com os tecidos de forro do meu bolsinho. Aqui eu já marquei
todos os centros das minhas 4 pecinhas do bolsinho frontal e já marquei também o centro do meu zíper, em cima e embaixo. Agora eu vou aplicar esse zíper, mais ou menos como a gente aplica zíper numa necessaire, tá? Eu vou pegar aqui o meu tecido principal, o tecido que vai ficar pro lado de fora do meu bolsinho, e aqui eu sei que essa é a parte de fora, porque eu já tenho aqui a minha tag de metal aplicada. Se você for colocar algum detalhe, é isso que vai diferenciar seu tecido principal do forro, se você estiver fazendo com a mesma estampa que nem eu. Vou pegar aqui o meu tecidinho, o meu zíper, que eu já marquei o centro, vou virar o lado direito do zíper para baixo e vou centralizar aqui pique de centro do zíper com o pique de centro do tecido principal. Aqui vai passar um pouquinho o tamanho das ponteiras do zíper, não tem problema, pode deixar assim mesmo. E eu vou passar uma costurinha de segurança aqui, bem na bordinha, na parte de cima. Depois eu vou pegar o meu tecidinho de forro e eu vou colocar aqui em cima, alinhando também pique de centro com pique de centro. Vou clipar essas peças juntas, vou levantar aqui a minha entretela de papel para a parte de cima e vou passar uma costura com pé calcador comum da máquina, rente à cremalheira do zíper. A hora que eu chegar perto do cursor do zíper, eu abaixo a minha agulha, levanto meu pé calcador e movo o cursor do meu zíper para ele sair do meu caminho e eu continuar costurando normalmente. Depois que eu fizer essa parte de baixo, eu vou fazer a mesma coisa aqui com a parte de cima, tá? Vou colocar aqui tecido principal, e aí lembra que seu tecido principal externo é o que tem a entretela colada atrás, tá? Porque nesse momento talvez eles sejam iguais, e aí você usa isso para diferenciar. E vou costurar exatamente como eu fiz na parte de baixo. Depois que eu fizer isso, eu vou rebater o zíper embaixo e em cima. Vou mostrar todos esses passos lá na máquina de costura. Já passei aqui a costurinha no meu zíper, olha só que bonitinho que ficou esse zíper. E o lado de trás ficou assim, zíper todo rebatido, bem bonitinho. Agora eu vou refilar aqui o excesso de terminal de zíper, para eu ficar aqui com tudo bem retinho. E eu vou também costurar as minhas caixinhas de leite desse bolsinho aqui. Como é que vai ser feita essa costura das caixinhas de leite? Eu vou costurar 8 caixinhas de leite, tá? 4 aqui na frente, 2 embaixo, 2 em cima do meu tecido principal e 4 aqui atrás, 2 na parte de cima e 2 na parte de baixo do meu tecido de forro. Eu vou separar aqui, vou começar mostrando para vocês aqui na parte de baixo, tá? Vou separar forro de tecido principal e eu vou dobrar dessa forma com o avesso do tecido para fora e o direito para dentro. Vou unir as minhas caixinhas de leite desse jeitinho aqui, tá? Vou colocar um clips para manter tudo no lugar dobradinho. E aí eu vou passar a minha costura exatamente aqui nessa reta, olha só. Eu não vou costurar além dessa bordinha aqui. Então vai ser uma costura com uma margem de meio centímetro, tá? Que é o que a gente fez aqui no molde. Minha costura ela vai vir exatamente assim, tá? Eu vou fazer isso nas 8 caixinhas de leite as 4 caixinhas de leite da frente e as 4 caixinhas de leite de trás. Vou costurar todas elas separadas, tecido principal e forro. E eu já volto para mostrar como é que ficou. Aqui o nosso bolsinho frontal começando a tomar forma, olha só, ele já tá ficando com essa carinha 3D que ele vai ter.
definitivamente depois que a gente terminar de costurar a peça toda. Gente, fica muito mais fácil costurar aqui as caixinhas de leite da parte de cima se vocês abrirem o zíper, tá? Lá na máquina de costura. Fica a dica aí pra vocês. Agora nós vamos pegar e vamos colocar aqui o nosso tecido principal pra dentro e o tecido do forro pra fora, que eu acho que dessa forma fica mais fácil pra gente fazer o próximo passo, tá? Então vai ficar mais ou menos assim, o forro pra fora, o tecido principal pra dentro. E nós vamos passar costurinha de segurança na volta todinha aqui dessa peça, unindo forro com tecido principal. Porém, essa costura de segurança, ela vai ser um pouquinho diferente das costuras que a gente faz geralmente para unir tecido principal e forro, tá? Aqui eu vou centralizar bem certinho, ó, pique de centro com pique de centro do tecido principal e do forro. Lembrando que a gente fez essas marcações aqui antes de costurar o zíper, né? Então, eu tenho uma marcação de centro aqui e aqui. Aqui eu não preciso porque o meu zíper já tá costurado até a lateral e aqui esses tecidos já estão unidos, então eu não preciso de marcação de centro aqui. Eu vou passar um clipe na volta toda aqui, unindo o tecido principal e forro. Vou me atentar para ver se as minhas caixinhas de leite, olha só, estão bem centralizadas, tá? Bem certinhas, casando uma com a outra. E a minha costura de segurança, ela vai vir assim, olha só. Deixa eu pegar o agulhão para me ajudar a explicar. Bem na beiradinha do tecido, eu vou passar aqui, unindo o tecido principal e forro. Quando eu chegar aqui, onde tem essa divisão, eu não vou passar reto a minha costura, tá? Eu vou fazer um retrocessinho bem simplesinho aqui, vou cortar a linha e aí eu vou continuar costurando aqui, porque eu quero que isso daqui fique separado. Isso aqui vai me ajudar bastante na hora de colocar o meu bolsinho na minha peça. Então, eu não posso costurar isso daqui tudo junto assim e deixar unido, tá? Eu preciso que fique separado. Então, a gente vem com a costura até aqui, corta a linha e continua a costura. Se você preferir, você pode fazer retrocesso aqui, continua costurando outro retrocesso, vai a volta toda e depois que você terminar, você vem aqui e dá um piquezinho na linha, também serve, tá? Se a sua máquina tiver o cortador automático, aí você já vai cortando enquanto você costura. Eu vou fazer esse passo e já volto. Costurinha de segurança feita aqui na borda todinha do nosso bolso. Agora nós vamos começar a aplicar o bolsinho na frente do nosso estojo mochilinha. Aqui eu peguei a parte da frente do corpo da minha mochilinha e eu já marquei aqui pique de centro aqui em cima e aqui embaixo para eu começar a aplicar meu bolsinho. Eu vou pegar o meu bolsinho com o lado direito para fora, tá? O direito do zíper aqui tudo para fora. Eu vou encontrar aqui a marcação de centro da parte de baixo do meu bolsinho e eu vou unir com a marcação de centro que eu acabei de fazer no corpo da minha peça. Vou colocar aqui, pique com pique, e eu vou alfinetar aqui essa parte todinha de baixo. Nesse momento eu gosto de usar alfinetes, tá, gente? Porque quando eu levar lá para a máquina de costura, eu costuro por cima dos alfinetes, eu não retiro os alfinetes, eu vou mostrar para vocês como faz esse passo dessa forma, tá? Eu vou vir alfinetando aqui até chegar aqui bem na bordinha, e a mesma coisa aqui desse lado. Quando vocês chegarem aqui na bordinha, a diferença vai ser de quase meio centímetro, tá vendo só? Ó, cheguei aqui, o meu tecidinho do bolsinho, ele termina quase meio centímetro de diferença do final do meu tecido. E tá certo, tá, gente? Isso daqui é a margem de costura que a gente usou no molde e é isso mesmo. Vai dar essa diferencinha, a mesma coisa aqui desse lado. Quando eu for continuar aqui, olha só, eu vou fazer um quadradinho de meio por meio centímetro. Dá pra ver ali? Vai ficar um quadradinho de meio por meio centímetro aqui no cantinho. E aí eu continuo alfinetando aqui a minha lateral até eu chegar no finalzinho do meu tecido aqui em cima. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Até chegar aqui no finalzinho do meu tecido. Essa parte aqui eu vou deixar aberta, tá? A parte de cima aqui do meu bolsinho eu vou deixar aberta. Eu vou fazer aqui a mesma coisa para alfinetar essa lateral. Então, eu vou ficar com as duas laterais e o fundo da minha peça alfinetados. Vou levar lá para a máquina de costura
E vou passar costurinha de segurança aqui nessas 3 bordas e aqui em cima eu vou ficar com essa parte aberta. E eu já volto para mostrar para vocês como é que faz essa parte do acabamento. Aqui eu passei já a costurinha de segurança na volta todinha. Gente, vocês viram que eu não tirei os alfinetes enquanto eu estava costurando, né? Eu só tirei o primeiro aqui para eu começar o meu retrocesso. Qual que é o segredo para a gente conseguir costurar assim por cima dos alfinetes? Primeiro você vai precisar de um ponto largo, tá? De 3.0 para cima, porque senão você vai bater com a agulha da máquina em cima do alfinete. Pode ser que quebre a agulha, mas eu acho muito improvável. O mais provável que acontecer se você bater com a agulha da máquina aqui em cima do alfinete, vai ser empurrar o alfinete um pouquinho para trás ou para frente, tá? É muito improvável que você quebre a agulha da sua máquina. Comigo nunca aconteceu de quebrar a agulha, mas já aconteceu várias vezes de bater a agulha no alfinete e tava tudo bem, tá? E o segundo detalhe importante é que esse detalhezinho aqui da ponta do seu alfinete, seja ele bolinha ou algum outro detalhe, não esteja muito para dentro assim, tá? Você tem que deixar aqui uma folga para o pé calcador da máquina passar sem encostar nesse detalhezinho aqui do alfinete, na pontinha aqui do alfinete, tá bom? E depois que você costurou, você tira todos os seus alfinetes. Esse ponto de costurar por cima dos alfinetes só funciona se você estiver costurando tecidinhos fininhos, tá? Como eu não tenho aqui um monte de entretela, nem manta, várias camadas de tecido, eu tô costurando tricoline, que é um tecido bem molinho, aí eu consigo fazer isso. Se você estiver costurando sintético, ou um tecido mais grosso, ou ainda várias camadas de entretela, eu não aconselho fazer isso, porque você vai entortar os seus alfinetes, tá bom? Bom, terminada aqui, costurinha de segurança na volta toda. Agora, a gente precisa fechar essa parte de cima aqui do nosso bolso que ficou aberta, tá vendo só? Como é que a gente vai fazer essa parte da costura? Eu vou jogar aqui um pouquinho para dentro esse tecido aqui que tá sobrando, para eu ficar aqui com a minha caixinha de leite desse lado e desse lado mais aparente, mais proeminente aqui para esse lado, tá? Aí eu vou pegar uma régua, vou colocar aqui em cima, pareando aqui caixinha de leite com caixinha de leite, tá? Bem certinho assim, desse jeito. E aí eu vou pegar um giz ou uma caneta que apaga no ferro, alguma coisa que depois eu consiga apagar, e eu vou passar um risco bem aqui, unindo caixinha de leite com caixinha de leite. Lógico que nesse momento você vai verificar que se tá tudo retinho aqui, tá? Se você costurou suas caixinhas de leite um pouquinho tortas, assim, milimetricamente, porque pode acontecer, nesse momento você não vai passar o seu risco unindo caixinha de leite com caixinha de leite, você vai passar ele bem retinho. Se você fez matelacê e o seu matelacê estiver retinho, você também consegue ver aqui se tá tudo bem certinho, tá? Eu vou passar aqui o risco com a minha caneta fantasminha para marcar aqui aonde é esse meio aqui, né? Vamos dizer assim, a parte de cima do meu bolsinho. Depois que eu fiz essa marcação aqui com o risco, eu vou fazer o seguinte, vou pegar essa parte de cima aqui, vocês estão vendo? Se tiver esses fiapinhos, essas coisas assim, você corta fora para te ajudar, tá? E aí eu vou dobrar essa margem de costura, sabe a margem de costura do nosso molde, ó? Lembra? Eu vou dobrar ela para dentro desse jeito assim, para ela ficar toda escondidinha. Dessa forma, eu vou esconder também a costura de segurança, ó. A costura de segurança vai ficar para a parte de trás. Eu vou dobrar tudo isso daqui para deixar bem escondidinho. E aí, depois que eu dobrei, eu vou pegar e vou trazer exatamente em cima desse risco que eu acabei de fazer. Olha só, vou trazer toda essa margem dobrada em cima desse risco que eu acabei de fazer no corpo da minha peça. Tá? Se você preferir, coloca alguns alfinetes aqui, eu gosto de trabalhar com os alfinetes. E aí eu vou passar 2 costuras, uma bem rente aqui em cima, o máximo rente que você conseguir,
e a outra com a distância de meio pé de máquina aqui para baixo. Vão ficar 2 costurinhas aqui. Esse detalhe vai servir para fechar o nosso bolsinho aqui em cima e pelo lado de dentro, a segunda costura vai esconder a nossa margem de costura que tá dobradinha aqui. Vou fazer esses passos e eu já volto para mostrar para vocês como ficou esse acabamento. Aqui eu terminei a costura do meu bolsinho, a parte de cima, olha só, passei aqui a costurinha dupla, tá? Pelo lado de fora fica assim, escondidinho, e pelo lado de dentro também. Se por um acaso passar alguma linhazinha, alguma coisa aqui, só você refilar com a tesoura bem pertinho da costura e tá tudo certo. Todo o acabamento feito bem certinho aqui no nosso bolsinho aqui da parte de fora do nosso estojo mochilinha. Agora eu vou começar a montar o meu canal do zíper. Eu vou costurar o meu zíper aqui, tecido principal e forro, naqueles pedacinhos que a gente cortou, que ficaram com 2,5 por 30 centímetros. A gente vai usar os 2 do tecido principal e os 2 do tecido de forro. Eu vou pegar aqui o meu zíper, direito do zíper com direito do tecido principal, costurinha de segurança aqui na parte de cima, é tudo do mesmo tamanho, então a gente vai alinhar tudo aqui pela lateral, não precisa de pique de centro. Aí eu vou pegar o meu tecidinho de forro, vou colocar aqui em cima, virar a manta para cima e passar a costura com pé calcador comum rente à cremalheira do zíper. Depois eu vou virar aqui tecido principal e forro e vou rebater essa costura e repetir os mesmos passos na parte de cima do zíper. Depois a gente volta aqui para a mesa para eu explicar como que a gente vai finalizar aqui as ponteiras, os puxadores do nosso zíper. Já costurei aqui a parte de cima e a parte de baixo do meu zíper, lembrando que a gente não vai fazer aquela costurinha de segurança que a gente faz para unir tecido principal e forro, que geralmente a gente faz quando monta um canal do zíper, tá? Eu vou deixar separado, porque essa nossa peça ela não vai ter viés por dentro, o forro vai ser todo embutido, a gente vai precisar desse forro solto para poder fazer essa parte embutida. Já coloquei aqui também o cursor do meu zíper, lembrando que tem vídeo aqui no canal ensinando como colocar o cursor no zíper. Agora eu vou colocar aqui os puxadores do meu zíper. Eu vou pegar aquelas minhas 2 fitinhas gorgurão. Se você não queimou a ponta das suas fitinhas, faz isso agora para ela não desfiar no avesso da peça. Vou dobrar ao meio e vou centralizar aqui na cremalheira do zíper, bem aqui na bordinha. E aí eu vou lá na máquina de costura e vou passar um retrocesso aqui em cima, costurinha de segurança. Vou fazer a mesma coisa desse outro lado aqui e aí eu já volto pra gente começar a montar o fole da nossa mochila, unindo o canal do zíper com as laterais aqui para montar o fole. Agora eu vou começar a montar o fole aqui com o meu zíper, já coloquei aqui as ponteiras e vou começar a montar as laterais. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui tecido principal, daquele tecidinho que a gente cortou, que ficou com 15 por 5, e eu vou colocar lado direito do tecido principal com o lado direito aqui do meu canal do zíper, e vou fazer assim, vou alinhar aqui na lateral. E aí eu vou pegar um dos tecidinhos de forro e vou colocar na parte de baixo, direito do forro, com a parte de trás aqui do zíper, tá? Direito com direito. E eu vou alinhar tudo aqui na lateral. Lembrando que toda essa peça tem 5 centímetros de largura, então a gente vai alinhar tudo certinho aqui também, tá? Nessa parte e nessa parte. E aí, diferente das outras vezes, nós vamos pegar aqui um clipe, vamos colocar aqui, e nós vamos passar a costurinha aqui com a distância de um pé de máquina, margem de costura de um pé de máquina, mas nós não vamos começar aqui e terminar aqui.
tá? Deixa eu tirar esses tecidinhos aqui para a máquina focar melhor. Nós não vamos começar a costura aqui e terminar aqui. A gente só vai fazer uma costura aqui no meio, tá? A gente vai deixar mais ou menos 1,5 cm aqui e 1,5 cm aqui sem costurar. A costura vai vir só aqui, tá bom? E a gente vai tentar pegar aqui o zíper todo na nossa costura, então ela tem que ser bem centralizada. Por que a gente vai fazer isso? Porque, de novo, eu preciso de tecido principal com tecido principal e forro com forro separados. Então, depois que a gente fizer essa costurinha aqui no meio, eu vou unir aqui tecido principal com tecido principal, vou ignorar o forro e eu vou continuar a costura aqui, só nessa parte. E depois eu vou fazer a mesma coisa desse lado, vou unir forro com forro, ignorar o tecido principal e continuar a costura aqui nessa parte. E eu vou repetir os mesmos passos aqui, nessa lateral aqui, vou costurar depois forro com forro, tecido principal com tecido principal. E eu vou fazer a mesma coisa desse lado aqui, com aqueles outros dois tecidinhos. Lá na máquina de costura vai ficar mais fácil de visualizar todos esses passos que eu acabei de explicar. Terminei de costurar aqui as laterais do meu canal do zíper para montar o meu fole, tá? E, gente, nessa peça aqui a gente não vai rebater a costura aqui na lateral do fole, como geralmente a gente faz também, tá? Por que que a gente não vai fazer isso? Porque eu preciso, novamente, que aqui tecido principal e forro fiquem separados. Então, eu tenho aqui, olha só, a costurinha feitinha, tudo bem certinho dos dois lados, tudo bem presinho dos dois lados, mas eu tenho forro e tecido principal separados aqui em cima e aqui embaixo. Se eu rebater essa costura, eu vou unir aqui tecido principal e forro e não é isso que eu quero, porque eu quero o meu forro todo embutido. Então, eu vou manter o meu canal do zíper dessa forma, o meu fole dessa forma. Agora a gente vai começar a montar a nossa mochila. A primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar o centro aqui do nosso fole. Então, eu vou dobrar aqui costura com costura que a gente acabou de fazer e eu vou encontrar aqui o centro desse lado e desse lado do meu canal do zíper. E depois eu vou pegar o corpo da frente e das costas da minha mochila e eu vou começar a clipar o meu fole na minha mochila. Agora eu vou encontrar aqui também os centros dos meus dois tecidinhos de forro do corpo do nosso estojo mochilinha. Eu vou marcar aqui pique de centro aqui em cima e aqui embaixo. E a mesma coisa nesses dois tecidinhos aqui. Eu vou aproveitar e eu já vou marcar também aqui no meu fundo. Eu não vou costurar o fundo agora, mas eu já vou marcar aqui pique de centro no tecido principal e pique de centro no forro. Agora eu vou começar realmente a montagem. Eu vou pegar aqui a parte da frente da minha mochilinha, vou começar por ela. Vou colocar aqui o cursor do zíper do meu bolsinho no centro, porque eu não quero que ele me atrapalhe aqui nas laterais. E eu vou pegar também o meu fole. Eu quero que o meu zíper abra e feche na mesma direção do meu bolsinho. Então, eu vou posicionar aqui o cursor do meu fole exatamente aonde está o cursor do meu bolsinho. O lado arredondado está para a esquerda e o lado reto para a direita. E eu vou deixar aqui da mesma forma. Eu vou unir aqui lado direito do zíper com o lado direito do tecido principal. Então, eu vou virar o meu fole dessa forma. E aí, eu vou separar aqui o forro. Eu não quero costurar o meu forro agora. Então, eu vou unir aqui pique de centro do tecido principal do meu fole com o pique de centro aqui do corpo do meu estojo mochilinha. Vou unir um com o outro e vou colocar um clips. Nesse momento, se você quiser, você pode colocar alfinetes também, tá? E aí, eu vou vir aqui unindo o tecido principal com o tecido principal na volta todinha e eu vou clipando ou alfinetando, conforme for a sua preferência. Quando eu chegar aqui, olha só, no meu bolsinho, eu vou ter um volume extra de tecido aqui, porque eu tenho as minhas caixinhas de leite. E é normal, tá, gente? Vai ter esse volume aqui a mais mesmo, não tem problema. O que que a gente vai fazer? Eu vou achatar, deixa eu só colocar um clips aqui para eu poder soltar a mão.
Vamos supor que eu vim clipando já até aqui, tá? Eu vou achatar aqui a minha caixinha de leite dessa forma. Eu vou colocar a mão aqui por dentro e eu vou achatar ela de forma que a minha caixinha de leite fique assim no ângulo de 45 graus, tá? Não vai ficar perfeito, tá, gente? Mas é da forma como dá pra fazer. Qualquer imperfeição aqui vai ficar escondida dentro da margem de costura. E eu vou continuar aqui clipando o meu tecido principal no tecido principal do fole. A sua costura, olha só, de emenda do zíper, ela vai calhar exatamente em cima da caixinha de leite do bolsinho, tá? Se você achar que a sua máquina não vai aguentar costurar várias camadas de tecido dessa forma, você pode fazer o seu zíper um pouquinho mais longo ou mais curto, tá? Para essas duas costuras não casarem exatamente no mesmo lugar. Mas eu acho que esteticamente, no resultado final, fica mais bonito quando tá tudo assim alinhado. E aí vai de você e das ferramentas que você tem aí no seu ateliê, tá? Então, eu continuo clipando aqui tecido principal com tecido principal, continuo ignorando o forro, olha só. Foi por isso que a gente deixou separado aqui o forro do tecido principal. Continuo alfinetando tudo bem certinho e venho até aqui embaixo. Quando chegar aqui, nessa outra caixinha de leite, eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar a mão aqui por dentro e eu vou organizar ela de forma que ela fique no ângulo de 45 graus aqui no meu tecido. Vou passar o tecido do fole por cima e vou vir com a costura até aqui. Vou fazer isso na volta toda e aí eu vou passar uma costura com a distância de um pé de máquina na volta toda aqui desses clipes que eu acabei de colocar. Lembrando que ignore o forro totalmente, a gente só vai costurar tecido principal com tecido principal nesse momento. Vou passar essa costura e eu já volto para os próximos passos. Terminei a costura aqui dessa primeira parte do nosso fole na frente da minha mochila. Vocês perceberam que eu fiz duas coisas. Eu optei por usar os alfinetes novamente, porque eu acho que fica muito mais fácil. E aí eu fui usando o agulhão para me auxiliar na costura. E eu também abri o zíper, porque eu acho que o tecido aqui fica muito mais maleável para a gente ir fazendo as curvas se o zíper estiver aberto. Então, fica essa dica para você também. Agora, antes da gente refilar aqui esse excesso, a gente vai virar aqui essa costura todinha pro lado de fora pra gente ver se tá tudo bem certinho, tá? Tem umas linhazinhas aqui aparecendo, mas isso daqui é excesso de linha, é só a gente cortar, tá? O importante é que fique tudo bem costuradinho, olha só, nas laterais aqui do bolsinho, nas caixinhas de leite, do lado aqui tudo bem certinho e aqui no fundo também as caixinhas de leite. Eu já vi que tá tudo bem certinho. Então, agora eu vou refilar aqui esse excesso de tecido principal e manta e eu já volto para mostrar como é que a gente vai costurar o forro dessa primeira parte do nosso estojo mochilinha. Vamos costurar agora o forro com forro. E para fazer essa parte, eu vou pegar aqui essa parte do zíper que eu abri e separei e eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar isso aqui tudo assim para baixo e vou colocar um clips aqui, porque eu não quero que essa parte solta me atrapalhe enquanto eu tô costurando. Então, eu vou deixar isso aqui tudo dessa forma aqui. E aí, eu vou pegar e vou passar aqui o meu forro pra fora, desse jeitinho aqui. Aliás, vou deixar do jeito que tá aqui, que é mais fácil, olha só. Vou colocar o forro pra fora e a manta pra dentro. Vou empurrar desse jeitinho, ó, manta pra dentro, forro pra fora. Eu vou tentar fazer isso aqui na volta toda, não vai dar porque essa parte é mais durinha, mas já vai ajudar bastante. E aí eu vou pegar aqui o meu forro, vou colocar direito do forro com direito aqui do tecido principal.
E eu vou unir aqui, ó, pique de centro com pique de centro e vou clipar ou alfinetar. Eu vou novamente usar o alfinete, porque eu gostei muito dessa técnica, deu muito certo pra mim. Então, eu vou usar o alfinete, se você preferir, você usa seus clips. Vou clipar aqui ou alfinetar a volta toda, lembrando que nós vamos pegar só o tecido de forro aqui atrás, tá? O tecido principal que eu refilei, tá tudo jogado pra lá. Então, forro com forro aqui na volta todinho, olha só, vem unindo aqui, forro com forro, até chegar aqui embaixo. Quando chegar aqui embaixo, você dá uma olhadinha, vê se tá tudo casando certinho aqui, os tamanhos, né, as sobrinhas de tecido, olha só, tem que tudo casar bem certinho. E eu faço isso também do outro lado. Quando eu terminar de alfinetar tudo isso aqui, eu vou lá para a máquina e passo novamente, igual a gente fez no tecido principal, uma costura na volta toda com a distância de um pé de máquina. E aí eu volto aqui para a mesa para a gente repetir esses passos nas costas da mochila. Já costurei aqui a parte do forro todinha, olha só, aqui embaixo também ficou casando bem certinho os tamanhos dos meus tecidos, então eu sei que esse forro ele tá todo retinho, não ficou nenhuma parte enrugada, nenhuma dobrinha, e eu costurei por cima dos meus zíperes novamente. E vocês viram que eu costurei aqui com a parte da manta pra cima e fui costurando aqui, fui levantando com a mão e costurando só a parte do forro. Agora eu vou tirar todos esses alfinetes aqui para ver como é que ficou a minha costurinha pelo lado de dentro, mas antes eu vou também refilar esse excesso de tecido de forro aqui para não ficar nenhum volume indesejado no avesso da minha peça. Agora nós vamos ver como é que tá ficando a nossa peça, olha só, eu vou passar aqui o direito pro lado de fora, vou tirar aquele clipe que eu coloquei no meu zíper e eu vou ajeitar aqui com a mão pelo lado de dentro, pra gente ver como é que tá ficando a nossa peça finalizada. Olha só, aqui é a parte de fora que a gente já tinha visto, né, as costurinhas, e aqui é a parte de dentro, olha só, nosso forro todo embutido, não vamos colocar viés em parte nenhuma dessa peça. Eu adoro essa parte, gente, adoro falar isso, não vai ter viés, não vai ter viés, olha só. Vai ficar o forro todo embutido bem certinho desse jeito aqui. E agora a gente vai repetir os mesmos passos para o outro lado aqui do canal do zíper do nosso fole, tá? Eu vou passar aqui, olha só, direito para dentro novamente. E aí a gente vai pegar as costas da nossa mochilinha, tá? O tecido principal das costas da nossa mochilinha. Se você preferir, coloca aqui alguns clips também para segurar essas alças pro lado de dentro, tá? Eu vou colocar aqui um clips unindo uma alça com a outra, para eu prevenir que elas venham aqui para lateral e me atrapalhem. E aí eu vou fazer novamente aquela união do pique de centro do meu tecido principal do corpo da mochilinha com o pique de centro aqui do meu canal do zíper, do meu fole, e eu vou vir aqui clipando a volta toda com os alfinetes, se você preferir fazer igual a mim, ou com os clips. Eu vou prestar muita atenção para que eu fique com a mesma distância que eu tiver aqui, eu tenha aqui também, a hora que eu chegar aqui na pontinha, tá? Eu não posso ficar, depois de clipar ou alfinetar, com uma diferença muito grande, olha só, eu não posso terminar aqui a minha costura aqui, da parte de trás, da parte da frente aqui, tá vendo que isso aqui tá torto, ó? Se isso acontecer, gente, não costure, solta os clipes e prende novamente, porque se você chegar dessa forma aqui no final, quer dizer que você repuxou muito ou o tecido do corpo ou o tecido do fole. Então, solta os clipes e clipa novamente, que tem que ficar tudo bem certinho, tá? Aqui embaixo, a hora que você encontrar aqui embaixo, e pique de centro com pique de centro. Depois que você fizer no tecido principal, essa costura no tecido principal, a gente vai novamente refilar o excesso e nós vamos fazer a costura do forro, igual a gente fez aqui atrás, a gente vai fazer aqui na frente. Tudo igualzinho, tá?
Eu vou repetir esses passos aqui na parte de trás da mochilinha, tecido principal e forro, e eu já volto para mostrar para vocês como que a gente vai finalizar essa peça costurando o fundo. Já terminei aqui de costurar o outro lado do tecido principal e o outro lado do forro, já refilei também todo o excesso de tecido e agora nós vamos começar a desvirar essa peça aqui pra gente dar uma olhada geral como é que tá ficando antes da gente fechar o forro. O forro não, o fundo. Aqui a nossa mochilinha começa a tomar forma, olha só aqui as laterais, a parte de trás, outra lateral, o bolsinho da frente e aqui a parte de cima, olha só. E os nossos forros também, olha só, forro costuradinho aqui, todo embutido, na parte de trás também, e aqui nas laterais do zíper, tudo embutido bem bonitinho. Agora, a gente vai começar a costurar o fundo da nossa mochila, tá? Como é que a gente vai fazer essa costura do fundo? Primeiro, a gente precisa refilar esses excessos de lateral aqui que sobrou de tecido principal e forro. Então, eu vou pegar, vou colocar assim e vou passar o cortador circular aqui para cortar essa parte aqui do lado direito, essa parte do lado esquerdo e depois eu vou jogar todo esse fundo de tecido principal para trás e vou fazer a mesma coisa com o forro. Eu vou vir aqui, vou refilar esse excesso aqui de lateral de forro e esse excesso aqui também. Agora, com os fundos refilados, a gente vai começar a costurar os fundos aqui da mochila. Como é que eu vou fazer essa parte? Eu vou trazer todo o avesso da minha peça para fora. E eu vou ficar com algo mais ou menos assim, olha só. Desse lado aqui, o meu tecido principal. Lá, ali, a parte de cima da minha mochila toda emboladinha. E aqui eu vou ficar com o meu forro. E ali, a parte de cima do meu forro todo emboladinho, tá? Vai ficar um bololô de tecido aqui no meio, que é pra gente ficar com os fundos aqui livres pra poder costurar. Aí, eu vou pegar aqui tecido principal, fundinho do tecido principal, com o tecido principal da minha mochila. Eu vou unir aqui pique e pique de centro com pique e pique de centro. E eu vou passar alfinetes ou clips, conforme a sua preferência, na volta toda. Eu vou passar uma costura com um pé de máquina aqui na volta toda. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui no fundo do forro. Vou unir pique e pique de centro com pique e pique de centro, alfinetar e costura na volta toda com distância de um pé de máquina. A única diferença aqui é que eu vou deixar uma abertura aqui nessa parte reta, vou deixar uma abertura que é por aqui que eu vou desvirar a minha mochila inteirinha. Então, eu vou deixar uma abertura com bastante retrocesso no começo e no final. Vou fazer esses passos e a gente já volta para ver esse estojo mochilinha nascendo. Tô aqui com os meus dois fundos já alfinetados. E agora eu vou levar para a máquina. Costuras finalizadas aqui no fundo do meu tecido principal e no fundo do meu forro. E eu também já refilei os excessos de tecido, menos o excesso aqui dessa abertura do forro. E é por aqui que a gente vai desvirar a nossa peça agora. Muito cuidado, muita paciência, porque essa abertura ela é pequenininha e apesar aqui dos nossos retrocessos, a gente pode de repente arrebentar essa costura tentando passar a peça por aqui. Então, vamos fazer tudo com bastante calma e paciência. E aqui, nosso estojo mochilinha, olha só, já tá praticamente pronto. Olha o nosso bolsinho externo, todo costuradinho nas laterais, na parte de cima, na parte de baixo. E agora falta a gente fechar
o forro aqui do fundo. E a gente pode fechar esse forro de 3 formas, conforme eu citei anteriormente. A gente pode fazer pontinho invisível à mão, a gente pode levar lá para a máquina de costura, passar uma costurinha aqui, com uma linha bem parecida com a cor do forro, e bem na beiradinha desse tecido, ou a gente pode fechar também com cola pano, que é o que eu vou fazer, tá? A marca que eu utilizo de cola pano é essa daqui, Acrylex, e eu vou fazer esse fechamento agora. E o nosso estojo mochilinha tá finalizado. Olha só que gracinha que fica, gente. Fica muito bonitinho esse estojo. Eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso no ateliê de vocês agora na volta às aulas, entre as adolescentes, as pré-adolescentes e por que não com os meninos também, né? É só fazer uma estampa mais bacana, com personagem, alguma coisa que esteja na moda entre os meninos e as meninas para vocês venderem bastante aí no ateliê de vocês. E aí, gostaram do tutorial de hoje do nosso estojo mochilinha, mini mochilinha? Se você gostou, não esquece de deixar aquela força, like, comentário e se inscreve para ficar sempre por dentro do que eu trago aqui pro canal.